Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma aula de Biologia com o professor Pedro Freire. Hoje nós encerraremos o módulo Fundamentos do Evolucionismo, com o capítulo 4, Bases Genéticas da Evolução. Nesse capítulo, nós uniremos os conhecimentos que foram propostos por dois grandes nomes da biologia e da ciência. O pai da genética, Gregor Mendel, e o pai da evolução, Charles Darwin. E vamos fechar com chave de ouro, para que a gente possa entender melhor a respeito da teoria da evolução. Então, apreciem a aula. Capítulo 4. Bases genéticas da evolução. Conceito de população mendeliana. Do ponto de vista genético, população é um conjunto de indivíduos que se reproduzem sexualmente, compartilhando um patrimônio genético comum. Essa definição de população, proposta em 1950 por Theodosius Dobzhansky, caracteriza o que se convencionou a chamar de população mendeliana, por referir-se ao seu aspecto genético. Em uma população mendeliana, com exceção dos gêmeos univitelinos, os indivíduos diferem uns dos outros em relação a diversas características. Cada indivíduo possui seu conjunto gênico particular, ou seja, diferente do conjunto gênico de todos os demais membros da população. Aqui na figura, nós observamos esses gêmeos univitelinos. Os indivíduos diferem dos outros em relação a diversas características, como nós podemos ver. Frequências gênicas nas populações. Para simplificar nosso estudo, vamos considerar um par de alelos, azão e azinho. Em uma situação hipotética de 10.000 indivíduos, suponhamos que 3.600 sejam homozigóticos azão-azão, 1.600 sejam homozigóticos azinho-azinho e 4.800 sejam heterozigóticos azão-azinho. Nessa população, há um total de 20.000 alelos do loco gênico considerado, uma vez que cada indivíduo apresenta um par deles. O número de alelos azão é 12.000, pois os 3.600 indivíduos homozigóticos, azão-azão, apresentam um total de 7.200 alelos azão, e os 4.800 heterozigóticos azão-azinho apresentam um total de 4.800 alelos azão. Ou seja, 7.200 mais 4.800 é igual a 12.000. A frequência de azão é calculada dividindo-se o número total desse alelo, 12.000, pelo número total de alelos do par considerado, 20.000. Portanto, em nosso exemplo, a frequência de azão é igual a 0,6 ou 60%. Frequência de azão é igual a 12.000 dividido por 20.000, que é igual a 0,6. A frequência do alelo azinho pode ser calculada da mesma maneira. Os 1.600 indivíduos homozigóticos, azinho-azinho, apresentaram um total de 3.200 alelos azinho, e os 4.800 heterozigóticos, azão-azinho, apresentaram 4.800 alelos azinho, totalizando 8.000. Portanto, a frequência de azinho é igual a 0,4 ou 40%. A frequência de azinho é igual a 8.000 dividido por 20.000, que é igual a 0,4. Outra maneira de determinar a frequência de azinho seria subtraindo a frequência do alelo azão do total 1, uma vez que, em uma população, a soma das frequências do alelo de um loco é sempre igual a 1. Frequência de azão mais frequência de azinho é igual a 1, ou 100%. E, consequentemente, frequência de azinho é igual a 1 menos frequência de azão. O princípio de Hardy-Weinberg, ou Teorema de Hardy-Weinberg. Em 1908, o matemático inglês Gottfried Hardy e o médico alemão Wilhelm Weinberg concluíram independentemente que, se nenhum fator evolutivo atuar sobre uma população que satisfaça certas condições, as frequências de seus alelos permanecerão inalteradas ao longo das gerações. As condições necessárias para que uma população se mantenha em equilíbrio são: a. A população deve ser grande, de modo que possam ocorrer todos os tipos de cruzamentos possíveis, de acordo com as leis de probabilidades, e b. A população deve ser panmítica, ou seja, os cruzamentos entre os indivíduos de diferentes genótipos devem ocorrer ao acaso, sem qualquer preferência. Expressão matemática do equilíbrio gênico. População em equilíbrio gênico, ela está em equilíbrio gênico se a frequência do alelo azão
foi igual a 0,8 e a frequência do alelo azinho foi igual a 0,2. E quantos gametas tem um alelo azão? E quantos tem um alelo azinho? Se a frequência é 0,8, conclui-se que 80% dos gametas tem alelo azão e 20% tem alelo azinho, já que cada gameta tem apenas um alelo. Um indivíduo azão-azão, ele surge quando um gameta masculino azão fecunda um gameta feminino azão. E a probabilidade desse evento ocorrer é 0,64, ou 64%. Já que nós temos as frequências do alelo azão, é só a gente multiplicar a frequência do alelo azão vezes a frequência do alelo azão. Qual é a frequência do alelo azão? 0,8. Portanto, 0,8 vezes 0,8 é igual a 0,64. Já o indivíduo azinho-azinho, homozigoto recessivo, ele surge quando um gameta masculino azinho fecunda um gameta feminino azinho. E qual a probabilidade desse evento ocorrer? É 0,04 ou 4%. Nós temos a frequência do alelo azinho, que é 0,2. Multiplicando as frequências desses alelos, os dois 0,2, nós temos 0,2 vezes 0,2 igual a 0,04. O indivíduo azão-azinho, ele surge quando um gameta masculino azão fecunda um feminino azinho, ou então um gameta masculino azinho fecunda o gameta feminino azão. Então, qual é a probabilidade desses eventos ocorrerem? Ela é de 0,32 ou 32%, porque nós temos a soma de duas possibilidades. A soma do encontro do azão com o azinho e a soma do encontro com o encontro do azinho com o azão. Se a frequência do azão é 0,8 e o azinho 0,2, é só nós multiplicarmos isso. Essa multiplicação, a soma dessas duas multiplicações vai gerar um valor de 0,32. Bom, os geneticistas costumam chamar de Pzinho, a frequência de um dos alelos, e de Q, o Qzinho, a frequência de outro alelo. De acordo com essa notação científica, podemos escrever que a frequência de indivíduos azão-azão é igual a Pzinho ao quadrado. A frequência de indivíduos azinho-azinho é igual a Qzinho ao quadrado. E a frequência de indivíduos heterozigóticos azão-azinho é igual a 2pq. Por quê? Como a gente já viu, o heterozigoto ele tem duas possibilidades, do azão encontrar com azinho e do azinho encontrar com azão. Então, a soma dessas duas possibilidades vai ser igual a 2pq. pq mais pq. E se nós entendermos que a soma da frequência desses três tipos de fenótipos vai ser igual a 100% da população, então p ao quadrado mais 2pq mais q ao quadrado vai ser igual a 1. Então, qual a importância do princípio de Hardy-Weinberg? Ele estabelece um padrão teórico para o comportamento gênico ao longo das gerações. A gente passa a entender como os genes se comportam, a frequência desses genes. Ele passa a ser uma referência que indica se uma população se encontra ou não em equilíbrio. E passa a ser um parâmetro importante que permite avaliar quanto e como o equilíbrio de uma população está sendo afetada pelos valores evolutivos. A gente tem uma frequência esperada. Então, a gente sabe se aquela população está dentro do que é aquela frequência esperada para aquele tipo de genótipo. Azão-azão, azão-azinho e azinho-azinho. Ou p ao quadrado, 2pq e q ao quadrado. Fatores evolutivos e equilíbrio gênico. Os principais fatores evolutivos que afetam o equilíbrio gênico são mutação, seleção natural, migração e deriva gênica. Mutação. Processo em que o alelo se transforma em outro. Pode alterar a frequência gênica de uma população. Seleção natural. Altera a frequência gênica de uma população ao atuar na eliminação ou preservação de determinados genótipos. A gente já viu aqui que tem três tipos de seleção. A seleção estabilizadora, a seleção direcional
e a seleção disruptiva. Migração. Se os indivíduos migrarem de uma região para outra, a composição gênica da população residente poderá ser alterada, pois esses indivíduos levam consigo os seus genes para outras populações. E a deriva gênica, por acaso e não por adaptação ao ambiente. Certos alelos podem ter sua frequência subitamente aumentada, enquanto outros podem simplesmente desaparecer. Bom, como é que o equilíbrio gênico de uma população pode ser alterado pela deriva gênica? Vamos observar aqui um exemplo de uma ilha isolada, de indivíduos que moram nessa ilha, eles possuem genótipos, diferentes fenótipos a partir de diferentes genótipos. E esses genótipos são determinados por dois tipos de alelo, azão e azinho. Cada alelo tem uma frequência de 0,5 ou 50% na população primitiva. Reduções drásticas no tamanho dessa população, elas podem alterar significativamente nas suas frequências gênicas. Os sobreviventes a uma alteração climática, como por exemplo um processo de desertificação, pode levar esses sobreviventes a terem uma frequência totalmente diferente da população primitiva. Então eles não representam, de certa forma, eles não vão representar a mesma composição genética. Aqui nós podemos observar que a frequência do alelo azão passou de 0,5 na população primitiva a 0,2, caiu bastante. E o alelo azinho passa a ter uma frequência muito maior, de 0,8, o que a gente passa a supor que esse alelo, a partir desse alelo, o indivíduo pode desenvolver algum tipo de habilidade para sobreviver num ambiente como esse. E esses indivíduos passaram a partir do momento em que aquela ilha passou por um reflorestamento, passaram a ocupar essa ilha com essa mesma frequência gênica. 0,2 para o alelo azão e 0,8 para o alelo azinho. Bom, para a gente fechar o capítulo 4, vamos então aos exercícios dos conceitos. Questão 1. Estime as frequências de um par de alelos azão e azinho em uma população de 12.000 indivíduos, em que 3.600 são homozigóticos azão-azão, 6.000 são heterozigóticos azão-azinho e 2.400 são homozigóticos azinho-azinho. O primeiro passo é calcular o número de alelos azão. Nós temos aí o azão-azão, 7.200. Por quê? A gente tem 3.600 indivíduos. Se eles têm dois alelos iguais, a gente multiplica por 2. 3.600 vezes 2 é 7.200. No indivíduo heterozigótico, ele só tem apenas um alelo azão. Então, os 6.000 indivíduos, dos 6.000 indivíduos, nós vamos ter 6.000 alelos azão. E o indivíduo homozigótico azinho-azinho não vai ter nenhum alelo azão. Portanto, nós vamos somar 7.200 com 6.000, o que dá um total de 13.200. Para um total de alelos do loco, que é de 24.000, porque nós temos 12.000 indivíduos, e cada indivíduo tem 2 alelos, multiplicamos por 2 e chegaremos a esse valor. 12.000 vezes 2 é igual a 24. Portanto, a frequência do alelo azão é igual a esses 13.200 alelos azão dividido pelo total de alelos do loco, que é 24.000. Isso dá um valor de 0,55 ou 55%. Já a frequência do alelo azinho é mais fácil de calcular, tendo esse valor. É só pegar 100%, que é 1, menos a frequência do alelo azão. Então, 1 menos 0,55 é igual a 0,45 ou 45%. Questão 2. O que significa dizer que uma população está em equilíbrio gênico ou em equilíbrio de Hardy-Weinberg? Que condições são necessárias para que uma população se mantenha em equilíbrio gênico? Bom, uma população mendeliana estará em equilíbrio gênico se as frequências de seus alelos permanecerem inalteradas ao longo das gerações. As condições necessárias para que uma população se mantenha em equilíbrio gênico, segundo Hardy-Weinberg, são as seguintes. A
A população deve ser muito grande, de modo que possam ocorrer todos os tipos de cruzamentos possíveis, de acordo com as leis de probabilidades, e b. A população deve ser panmítica, isto é, os cruzamentos entre os indivíduos de diferentes genótipos devem ocorrer ao acaso, sem qualquer preferência. Uma população que reúna essas características e na qual não esteja ocorrendo nenhum fator evolutivo, tal como mutação, seleção ou migração, permanecerá indefinidamente em equilíbrio gênico, ou seja, as frequências de seus alelos não sofrerão alteração ao longo das gerações. Questão 3. De acordo com a expressão matemática do equilíbrio de Hardy-Weinberg, em uma população em equilíbrio gênico, em que Pzinho, que é a frequência do alelo azão, é igual a 0,7, e Qzinho, que é a frequência do alelo azinho, que é igual a 0,3, quais são as frequências esperadas respectivamente para os genótipos azão-azão, azão-azinho e azinho-azinho? O princípio de Hardy-Weinberg estabelece que, para um determinado par de alelos, com frequências Pzinho e Qzinho em uma população mendeliana em equilíbrio, a frequência dos diferentes genótipos em cada geração estará de acordo com a expressão P ao quadrado mais 2pq mais Q ao quadrado é igual a 1. Lembrando que P ele se refere ao alelo azão e Q se refere ao alelo azinho. E PQ refere-se ao genótipo heterozigótico, azão-azinho. Como azão-azinho pode ser gerado de duas maneiras, um gameta com azão fecunda um gameta com azinho, ou um gameta com azinho fecunda um gameta com azão, nós temos a soma de P mais Q, 2pq. No caso da população em questão, se ela estiver em equilíbrio gênico, esperaremos encontrar 0,49 ou 49% de indivíduos azão-azão, 0,42 ou 42% de indivíduos azão-azinho e 0,09 ou 9% de indivíduos azinho-azinho. Quarta questão. Qual a importância de um princípio teórico como o de Hardy-Weinberg? O princípio de Hardy-Weinberg estabelece um padrão teórico para o comportamento gênico ao longo das gerações. Na prática, ele nos ajuda a perceber se uma população se encontra ou não em equilíbrio, chamando a atenção para os possíveis fatores evolutivos que estão atuando. Quais são os fatores evolutivos? A gente já viu aqui a mutação, a deriva genética, entre outros. Por essa frequência, a gente vai entender se a população está ou não em equilíbrio. Quinta questão. A análise de 800 pessoas de certa localidade revelou que 728 eram sensíveis ao PTC e 72 insensíveis. As sensíveis são tanto pessoas homozigóticas quanto heterozigóticas, e não é possível distingui-las. As insensíveis, porém, são homozigóticas recessivas. De acordo com o princípio de Hardy-Weinberg, estima as frequências nessa população dos alelos izão e izinho e dos três genótipos izão-izão, izão-izinho e izinho-izinho. A partir da frequência dos indivíduos homozigóticos recessivos na população, pode-se estimar a frequência do alelo recessivo izinho. A frequência de homozigóticos recessivos izinho-izinho é obtida dividindo-se seu número, 72, pelo total da população, 800. 72 dividido por 800 é igual a 0,09, ou 9%. A frequência do alelo recessivo izinho, frequência de izinho ou Qzinho, é obtida extraindo-se a raiz quadrada da frequência dos homozigóticos, que é igual a Q ao quadrado. Assim, a frequência do alelo recessivo é Qzinho é igual a raiz quadrada de Q ao quadrado, que é igual a raiz quadrada de 0,09, que é igual a 0,3. Uma vez que Pzinho mais Qzinho é igual a 1, a frequência do alelo dominante izinho, ou P, pode ser assim calculada com base na expressão P é igual a 1 menos Q. P é igual a 1 menos 0,3, que é igual a 0,7. Uma vez calculadas as frequências dos alelos izão e izinho, podem-se estimar as frequências de cada um dos genótipos, admitindo-se que a população esteja em equilíbrio quanto a esse par de alelos. Frequência de izão e izão. P ao quadrado, que é igual a 0,7 ao quadrado,
que vai ser igual a 0,49 ou 49%. Frequência de isão izinho, 2pq, 2 vezes 0,7, que é o valor de P, e 0,3, que é o valor de Q. Então, 2 vezes 0,7 vezes 0,3 é igual a 0,42 ou 42%. Frequência de izinho, que é o quadrado, é igual a 0,3 ao quadrado, que é igual a 0,09 ou 9%. Basta multiplicar a frequência com que ocorre cada uma dessas classes de fenótipos pelo número total de indivíduos da população para obtermos uma estimativa numérica para os genótipos sensíveis ao PTC. Número de pessoas com genótipo isão é 0,49 vezes 800, o que dá o valor de 392 pessoas. Número de pessoas com genótipo isão-izinho, 0,42 vezes 800, o que dá um total de 336 pessoas. Bom, então é isso, pessoal. Com essa aula de hoje, a gente conclui o módulo sobre fundamentos da evolução biológica. Espero que vocês tenham gostado. E aí nós vamos se encontrar numa aula ao vivo pelo Meet. Lá nós traremos as questões que está presente no material que eu enviei para vocês. Espero que vocês tenham feito e continuem fazendo para que a gente possa discutir nessa aula ao vivo. Até mais, pessoal!